com a televisão. Então, vamos ver, né? Só o futuro aí vai nos dizer e a gente vai trabalhando, né? Cada um da sua maneira, né? E tentando Claro, buscar uma melhor forma aí com dessa certeza. comunicação. A gente conversa muito falando sobre o É. ruído, né? A gente acabou de citar aí. Uhum. Tem como diminuir esse ruído? Porque, assim, eu vejo alguns pesquisadores, que nem o caso do Rodox também, utilizar aí um filtro anti-ruído, que acho, se não me engano, até de guitarra. Isso resolve? Tem atrapalha? Como que é isso aí? Então, esse ruído que ele chama, é um aparelho que chama noise gate, entendeu? É utilizado em guitarras e violões, né? Normalmente instrumento de corda. Qual é a função dele? Eu até tenho um aqui guardado. Eu não toco guitarra nem violão, mas eu tenho justamente para fazer esses experimentos, né? Então, eu adquiri um. Sim, É um circuitinho fácil de fazer também, isso daí com meia dúzia de indutores e uns capacitorzinhos lá você faz tranquilo. Isso daí é usado para você reduzir a intensidade do toque da corda, tá? Ou seja, o teu dedo tocando a corda, a função do noise gate é reduzir aquele ruído e manter a amplitude da corda, da nota da corda, a reprodução da nota. Ele deixa passar entendi. aquele som. E o que é o, vamos chamar assim, de som sujo, que é o toque da corda, esse fica, tá? Então, a função do noise gate é essa daí, entendeu? Mas, Entendi. por outro lado, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de ruído, de redutor. Por quê? Porque ele fornece picote durante o áudio. Ele dá distorção. Parece um distorcímetro de guitarra, isso aí. Entendi. Então, é uma peça que, para mim, não tem significado. Eu prefiro trabalhar com redutores diferentes e com projetos bem diferenciados nessa parte, né? Com A filtros gente vê, mesmo, a base de capacitância, reatância, essas coisas. a gente vê muito, às vezes, na parte aí do Spirit Box, né, na maioria dos rádios aí, são palavras que são jogadas, que a gente consegue entender algumas palavras. Dificilmente você tem aí uma formação de frase. Por que você acha que no EVP, quando a gente está gravando, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente consegue captar às vezes uma frase no EVP, até um pouco mais nítida, melhor de se escutar. É claro que às vezes a gente dá um ganho também no volume aqui na edição do vídeo, para que as pessoas Sim, possam entender melhor, né? Nada manipulado, né? Esse ganho aí é natural, como se fosse aumentar o volume, né? Isso aí é simples. Mas por que a gente consegue, talvez, obter uma frase no EVP e no Spirit Box a gente não tem? Você acha que é pelo ruído? então, no Spirit Box, você se refere ao Spirit Box físico, o rádio, né? Isso. Então, veja você, olha a velocidade de alternância que você tem entre uma estação e a outra. Ali, aquela velocidade está variando frequência, aquilo está uma velocidade de frequência variante ali, está bem rápida mesmo. Então, aquilo faz o quê? Você não consegue pegar uma frase na íntegra apenas dentro de um espaço curto de frequência. O que você teria Entendi. que fazer para pegar uma frase completa? Você teria que deixar ele sintonizado numa estação, fora de estação, numa frequência ali, num chiado fixa. Tem que ficar ali. O que vier de áudio ali, com certeza vem na íntegra e vai questão de sorte também, né? Aí você Com tem o que contar com a Arduino, sorte também. tem que ter a sorte. Com o Arduino eu Tem. consigo setar numa estação. Você acha que é possível que a gente consiga captar aí melhor o áudio? Se você trouxer a frequência o mais baixo possível que você conseguir, mesmo no Arduino, você vai conseguir sim. Eu vou fazer um teste depois. Interessante. Vou Pode fazer fazer um o teste teste. aí.
É legal. Pode, com certeza. Vai ser legal. É legal porque uma das preocupações maiores aí que a gente conversa com o pessoal que faz pesquisa aí em campo, né, com os investigadores, é o ruído e essa picotação aí de palavras, né? São palavras jogadas, né? Então, como às vezes tem várias vozes conversando, então às vezes tem uma palavra aqui, uma palavra ali, e às vezes não tem muito sentido, né? A parte fica aleatório, um negócio assim, Às vezes realmente sem sentido. Fica sem sentido. Isso gera dúvidas, né? Gera muita dúvida. sim, Porque imagina você, o pesquisador está lá, ele faz uma pergunta, você pode dizer seu nome, onde você está, daqui a pouco vem uma palavra assim, eu tô no local, vou subir aqui, não tem nada a ver com a pergunta que você fez. Então, exatamente. esse tipo de resposta aleatória, eu nem levo em consideração. Não levo mesmo. Porque que sentido tem isso aí? Que lógica tem você fazer uma pergunta e não ter uma resposta adequada à sua pergunta? Não tem lógica. O que é legal, assim, é que talvez, assim, em alguns vídeos que a gente fez, acho que foi no terceiro, quarto vídeo que a gente fez, no comecinho, nós conseguimos obter o mesmo nome no Freihtbox, né, que é o nosso Arduino aqui, e o mesmo nome no aplicativo, no Ecovox. Então, é interessante porque você tem dois métodos de comunicação e o mesmo tipo de comunicação nos dois, né? Então, isso dá uma autenticidade muito grande aí pela comunicação, né? No caso do Ecovox, na questão do aplicativo, você sabe que tem um banco de dados ali, aquele banco de dados é proposital, é justamente para estimular entre aquele espaço de uma voz reproduzida e a outra surge uma voz espiritual. Essa é a função do aplicativo, né? Eles foram desenvolvidos para isso, né? O Ecovox ele é praticamente pioneiro, acho que foi o primeiro que saiu, se não me engano, o segundo, não me recordo agora. Depois vieram o Necrofônica, aí os espanhóis começaram a lançar um monte deles, o Bips BCN, o Anarion. O Anarion é sensacional, você pode trabalhar com ele tranquilo. E quanto mais intervalo de ruído você tiver entre uma voz gravada e a outra, mais chance você tem de retorno, muito mais chance. Porque é naquele chiadinho, naquele ruído é que vem a voz. É bem ali, naquele ruído. Por que um gravador de fita cassete é muito melhor do que um digital para você trabalhar com transcomunicação instrumental? Você já se perguntou? Não. Não. O gravador de fita cassete, o que acontece com ele? Ele tem um ruído muito maior do que um gravador digital, entendeu? O digital, você quase não ouve o ruído dele. Aquilo tudo é baseado em frequência. Então, os espíritos dependem daquele ruído. Se você pegar um gravador digital e colocar um ventilador lá, o barulho do vento já é um estímulo, você sabia? Sim. Só o barulho do ventilador. Nós fomos num lugar, lá na Menina Isildinha, não sei se o senhor conhece lá, em Monte Alto. Na Menina Isildinha, lá no Mausoléu. Lá em Monte Alto. Eu já ouvi falar, não conheço lá, mas eu já ouvi falar, sim. Lá é uma cripta, né, onde ela fica lá, onde ela está sepultada, né, e é meio subterrâneo lá, né, você tem que descer a escada e você chega lá. E o dia que a gente foi, o ventilador do teto do local estava ligado. Nós não mexemos no ventilador lá, e a gente conseguiu captar vários EVPs nítidos, né, e também a comunicação com o Ecovox foi uma das mais perfeitas que nós tivemos. Graças ao ventilador. Imagino que sim. Ventilador, né? Ventilador. Parece uma ferramenta assim, sem sentido algum, né? Mas ela é interessante. O ventilador é interessante. O barulho o vento,
O barulho do vento. Só aquele barulho já já gera um ruído suficiente para poder gerar uma frequência e ter uma resposta. Então, Ô, Carlos, tem que ter um chiadinho. exatamente. A gente tem lá no campo, você tem o barulho de você pisando talvez no mato, né? Você tem os pássaros, você Os tem pássaros, o vento, né? o, E o às vezes barulho tem da barulho, água. isso, carro passando, alguma coisa assim. Nós já encontramos diversos tipos de EVP nesses ruídos, nesse tipo de ruído aí, né? Exatamente. E, inclusive, Agora me as primeiras transcomunicações instrumentais feitas por eu não me recordo o nome dele agora, foi feito numa Friedrich floresta, ele estava Sugar, usando um gravador comum de fita cassete, gravando o som dos pássaros. E nisso ele conseguiu gravar vozes também. Ele não estava lá para isso, ele estava lá só para gravar o canto dos pássaros e captou o nome vozes. dele Daí, isso, isso. Friedrich Jugerson. Isso, Jungerson, isso mesmo, ele mesmo. É. Então você vê, ele estava lá só para gravar o canto dos pássaros e captou vozes, né? E ficou assim, espantado. Assustou? É, Meu Deus. Agora a gente estava falando aí do rádio gravador com fita cassete. Esse ruído que é proporcionado por esse tipo de aparelho é o devido porque a fricção da fita na cabeça, né, de captação é esse? Será que é esse por conta desse ruído ou não? sim, sim, o ruído é porque a fita é magnética, né? Então ela tem um atrito com a cabeça ali. Ela está em Exatamente. constante atrito, ela está raspando lá no cabeçote do, do gravador, do tape, né? Então aquilo Aham. gera um ruído. O digital não tem isso, o digital é totalmente eletrônico, né? Eletrônico e tem uma memória de gravação ali. Então, ele tem um ruído? Tem, mas não com a intensidade de um ruído de fita mecânica. Isso É, não. eles tentam aperfeiçoar cada vez mais para ter uma melhor fidelidade aí, né? É, exatamente. E, Eu gosto e muito dos aparelhos analógicos. eu estou percebendo isso aí. A minha próxima Isso daí não pergunta dá era para sobre dublar isso isso. de jeito nenhum. Eu Eu gosto tenho, dos aparelhos analógicos. eu tenho um rádio aqui da minha avó, que já é falecida também, que ficou comigo. Ele tem aquelas ondas curtas, ondas médias, e se você mudava a frequência, lá tem vários tipos de frequências, né? Você acha que esse tipo de frequência é melhor que a AM, FM? A pergunta é excelente. Tua pergunta é excelente. Está havendo um delay entre a gente na questão da comunicação. Às vezes você está falando, de repente eu falo por cima. Então, só para a gente não ficar meio fora da sintonia, então até peço desculpa se eu estiver falando em cima de você Não, e não, tá. você não ter terminado de falar. Mas, beleza, a pergunta é bem pertinente e é interessante. As ondas curtas é o melhor sistema de sintonização que tem. Por quê? Se você pegar um rádio de ondas curtas, você consegue sintonizar o mundo inteiro. Onde tiver estação de rádio ondas curtas, vai conseguir a recepção. Já no AM, não. Mas o AM é um excelente receptor também para a parte espiritual. Isso daí é inegável. O FM já meio que descarto. É possível acontecer? É possível sim. Mas não com o grande volume de resposta que tem em AM e tem ondas curtas. Ondas curtas é fantástico, porque aquilo é uma coisa planetária. Você está pegando onda de vários locais do mundo, depende da propagação do ar, se ela estiver aberta, a onda estacionária. Você tem todos esses fatores também. E as ondas curtas, apesar que o nome não tem muito a ver com a questão o alcance dela, né? Eu ia falar ondas Uhum. curtas, isso aí não vai muito longe. Muito pelo contrário, o nome é uma coisa, a, a distância é outra.
Então, as Eu ondas lembro. curtas são bem melhores. Elas sempre foram usadas na transcomunicação instrumental desde os primórdios disso. Eu lembro dela, às vezes ela gostava muito de escutar a Rádio Aparecida daqui, eu moro em Bebedouro, né, próximo aí Barretos, Ribeirão Preto, e ela gostava de escutar a rádio, E pegava a Rádio Aparecida do Norte. você vê? Olha, você está meio que no centro do estado, não é isso? Eu tô na ponta de cima, quase Minas Gerais aqui. Então, você está na ponta de cima. A Aparecida do Norte já é leste, já é mais para Então, direcionado perto do litoral. Então, olha a distância que é. E Uhum. as ondas curtas chegam lá. E vai muito além disso. Então, se você tem um rádio exatamente. desse, meu amigo, guarde e põe ele para. Guarde não, ponha ele para funcionar, faça os seus testes, vai lá movimentando estação daqui, estação dali, não precisa sintonizar nada, mas pelo chiado, pela a frequência, se bem que ondas curtas trabalham em megahertz, né? Sim, Não trabalha em quilo, né? Em quilo quem trabalha é a M, né? é a AM. Mas É, a, é, e embora a eles frequência falavam, de né? ondas curtas seja mais altas, a questão da distância ajuda muito, né? Eu lembro que eu era criança, eu brincava lá, escutava rádio Aparecida, não sei o quê, tantos megahertz, blá, 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 eles davam Isso, prefixo da rádio, né? Hoje em dia você é. está acabando, né? Quase, estão migrando, as AM estão migrando para FM já também, que, né, praticamente é muito pouco, né, também, né? Não tem muita rádio Não, hoje, né? não tem, não tem. E as ondas curtas no Brasil, acho que nem tem praticamente. Já deve ter sido abolida já há algum tempo. Eu não sei. Não sei como é que está esse esquema de trabalho de estação de rádio ondas curtas. Eu acho que nem tem no Brasil, mas ainda tem em alguns lugares aí do mundo, mas no Brasil acho que não tem mais, não. E Não, o mas AM beleza. também, logo, logo os dias estão contados para ele, né? É, mas eu Mas vou para nós guardar vai ser aqui. bom, você sabia que o AM para nós vai ser bom? Se Porque eles, vai ficar. vai ficar tudo livre, Exatamente. Vai ficar limpo. vai Vai ficar ficar tudo na, vai livre. ficar na terra de ninguém, né? Vai ficar uma terra de ninguém, você vai poder trabalhar tranquilo dentro Isso é da legal. Mas transcomunicação instrumental, sem nenhuma vou, interferência, igual a TV analógica. Você pegar uma TV analógica, pode ser uma de tubo, até uma LCD que não tem conversor digital, você não vai conseguir pegar a sintonia de nenhuma estação de rádio ou TV, porque não tem mais o sinal analógico funcionando aqui, mas para TCI ele é fantástico, né? aham. Eu estou É. pensando aqui agora, conforme o mentor falou, daqui uns tempos, e o que o Carlos está falando, É, faz sentido. faz sentido, porque assim, Faz quanto, sentido. quanto mais gente se interessar pelo assunto, melhor também, porque um vai descobrindo alguma coisinha ali, e o outro vai aperfeiçoando aquele que o outro descobriu, e a gente vai caminhando aí para a É, evolução, né? Exatamente. Mesmo que for no modo tartaruga, mas a gente chega lá. Eu Exatamente. acredito que a gente vai chegar lá, com certeza. Não tenho dúvida disso, não. E eu tô aí. Você vê, ó, eu fico muito ausente do WhatsApp dos grupos. Eu fico bem ausente, mas eu tô de olho. Eu tô sempre acompanhando o WhatsApp, mas assim, não digitando, respondendo e tal. Por quê? Porque eu tô, por outro lado, trabalhando, Pesquisando. estudando ali, pesquisando. Aí, quando surge uma novidade aqui ou ali, aí eu vou e posto, né? Você Mas é tem assim. aí uma palhinha para nós na área que você está pesquisando aí na área de comunicação, de Desculpa, deu perfeito. uma picotada, eu não entendi a sua pergunta. Você tem uma palhinha aí que você está desenvolvendo que você pode mostrar para nós na área de comunicação, de áudio? Não, nesse computador eu não tenho. Esse aqui é um notebook, né? O que eu tenho fica gravado lá no outro computador, mas quando a gente marcar, eu posso até postar para você depois no WhatsApp, eu mandar para você, ou divulgar no próprio grupo, não tem problema nenhum. Tem sim, tem algumas coisas gravadas lá. Então, Aí mas assim, eu, eu eu falo assim, repasso, não tem. tem alguma coisa legal que você está pesquisando aí para que você pode divulgar ou ainda é meio sigiloso? Não, ainda é meio sigiloso.
Ainda é meio Bacana. sigiloso. Tem sim, um projetinho legal que eu estou fazendo. Eu Espero que falo ele assim, que funcione nem. do jeito que eu quero que ele funcione. Exatamente. Eu te mostrei um que eu estou fazendo também aqui. Não é que a gente não queira divulgar como que é, né? É que a gente vai testando, vai, né, pegando ideias, né? Vai tentando melhorar para sair do papel. E aí depois você tem um campo para testar também, né? Não é uma coisa simples, né? Exato. Que você vai lá na loja, compra, você tira do bolso, está pronto. Não tem fórmula, né? Não é uma coisa mágica, né? Não, não. Por isso que eu falei, cara, que eu sempre rebato nessa tecla, né? Que eu não vou divulgar um negócio que eu não tiver certeza de que realmente ele está funcionando. Eu tenho que ter certeza que ele está funcionando. Porque senão aquilo vai deixar transparecer que, pô, esse negócio que você lançou aí não dá certo, não funciona. Tá tendo falha, tem coisa, sei lá, fake. Bom, enfim, essas coisas aí. Então, eu não quero lançar um negócio que eu não tenha certeza de que realmente ele está funcionando. Eu quero lançar quando ele realmente eu achar, não, o negócio está funcionando. E baseado em teste, teste, teste contínuo. Até Assim, chegar a num gente já vê. denominador comum e falar, pode lançar que está tudo certo. Exatamente. A gente já vê que o descrédito caminha com a gente aqui, né? Porque a Pô, gente tenta ficar comprovando aí a existência, mesmo a gente sabendo que é possível a comunicação, a gente já tendo certeza, né? Por N fatores aí, mas ainda a gente vive em praticamente todos os nossos vídeos, todas as nossas pesquisas demonstrando que é possível, né? E as pessoas né? ainda não têm essa é, certeza, né? A gente até não critica porque é de cada um, mas as pessoas não têm essa certeza ainda porque ainda é tudo muito não é fiel, não é precário, vamos falar, né? Não é uma coisa real, certo, né? É precário ainda, né? É muito precário, muito precário. Isso é muito. Nós estamos muito distante deles ainda. Muito Ah, com distante. certeza, com certeza. Não só fisicamente falando, na questão de ondas, mas também espiritualmente, né? Bem distante, né? Apesar que eles estão aqui em cima, né? Exatamente. Você falou que claro, é técnico, você é a sua profissão, você É minha mexe com profissão. eletrônica, mas e esse lado espiritual teu aí, você também traz para junto da criação? Ou você meio que descarta isso, só vai mais na ciência? Eu vou mais na ciência do que na espiritualidade, né? Mas eu tento juntar uma coisa com a outra, né? Me concentrar mais nessa parte também, né? Como eu disse, eu não pratico muito a espiritualidade. Eu estudo bastante, eu acompanho, eu leio bastante também, né? Mas praticar mesmo, não. Nem dá tempo. É muita O correria, né? trabalho não deixa, né? Correria do dia a dia, né? É, A o gente falou trabalho um não. pouco aí de transimagem, né? Hoje em dia é um pouco menos divulgado, né? A transimagem, a gente É, vê poucas pesquisas, né? Que nem nós, no campo lá, é muito difícil você captar aí uma transimagem, seja ela qual for, né? Porque às vezes aparece num frame, nós filmamos aí, às vezes, em 60, 30 frames. E frames, para quem não sabe, né, são os quadros que o vídeo capta, né? Como se fosse a câmera tirando várias fotos. Então, no caso que eu falei 30, 60, são 30, 60 fotos por segundo, né? por segundo, exatamente. E às vezes você capta uma transimagem em um frame desse. Ou até menos de um frame, até metade de um frame também. Então, para a Olha a gente que velocidade solta, disso. para que tem pouco tempo para soltar o vídeo também, essa análise que a gente faz aí para ver se houve alguma imagem é muito difícil, né? Você pega, por exemplo, você vai fazer você monta lá a sua TV, entendeu?
e deixa lá uma filmadora gravando ela fora do ar durante 10 minutos, vai. Que uma gravação 10 minutos não é nada. Agora, vai fazer a leitura de frame a frame de 10 minutos. Você vai ficar a semana inteira lá fazendo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, haja paciência. Tem que gostar e ter paciência. Aí você Quem sabe aí contar com a sorte de tentar, contar com a sorte de encontrar alguma transimagem lá dentro. Atrás daquele chuvisco. Tem essa também.